Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o livro O Consolador. Este livro nos foi dado por Emmanuel através da psicografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando a primeira parte e o nosso item é o item número 5, que fala acerca das ciências aplicadas. Aqui temos a questão de número 98, que foi proposta a Emmanuel. Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? E Emmanuel responde o seguinte: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos os são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Bem, Emmanuel aqui nos fala acerca do passe, nos explicando que ele é uma transfusão de energias. Aquele que está em condições de um maior aporte energético pode transferir essa sua energia saudável para aquele que tem menos. Isso acontece muitas vezes sem que nós observemos que tal fato ocorre. Como, por exemplo, quando vamos visitar uma pessoa que está adoentada, está fragilizada, com uma baixa quantidade de energia, e nós vamos lá e saímos de lá nos sentindo assim um pouco mais enfraquecidos. É porque esse contato entre nós, ele se dá, na verdade, através dessa troca energética. Na questão do passe, em particular, essa transfusão ela é consciente, embora ela possa acontecer, e acontece muitas vezes de forma inconsciente. Quem tem mais entra em contato com quem tem uma baixa quantidade de energia, e essa troca ela se dá naturalmente. Aquela experiência dos vasos comunicantes. O que tem um volume maior, ele repassa uma parte para o outro vaso que tem um volume menor. Então, aqui Emmanuel fala da transfusão, faz uma comparação com a transfusão do sangue, que é uma renovação das forças físicas, não é? Então, quando ocorre uma transfusão de sangue, você está transferindo energias, né, materializadas, como o sangue, né? O sangue ele é transferido, só que o sangue, né, essas forças físicas, elas têm um limite de transferência, senão aquele que está doando, ele vai entrar em carência dessas energias que ele doa. Agora, ele fala aqui, né, que as energias psíquicas, essa transfusão não tem limite. Aqui ele diz, os elementos psíquicos vêm do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, o passe é uma transfusão de energias espirituais, energias psíquicas. Então,
é através dessa transferência, dessas energias, que auxiliamos os nossos irmãos durante o passe. E essas energias, elas têm um poder muito grande, elas são assim poderosas, até porque nossos problemas, nossas doenças, elas não são, na sua origem, de ordem física. Elas são de ordem psíquica e ordem espiritual. Aí nós vamos lembrar mais uma vez da medicina oriental, que diz: não existe doença, existe homem doente. Somos nós que nos enfraquecemos internamente no nosso psiquismo, nas nossas energias espirituais, e aí isso afeta o corpo físico, nossas defesas orgânicas caem e nós adoecemos. Se nos mantivermos em equilíbrio, se nos mantivermos com aporte de energia adequado, nós dificilmente iremos adoecer. E se tivermos esse cuidado, para que não desperdicemos, né? Que não gastemos energias, muitas vezes com sentimentos adversos, olha, vamos ter uma saúde exemplar, maravilhosa. E aqui continua Emmanuel, na outra questão de número 99. Como devem ser recebidos e dados o passe? Isso é uma pergunta bem interessante, né? É para nós. Vamos ver o que Emmanuel nos responde a esse respeito. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem a recebe, como a quem o recebe. E ele dá uma explicação aqui no final bastante interessante. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então Emmanuel nos diz na frase inicial que o passe ele poderá obedecer à fórmula que quisermos, desde que essa fórmula dê a melhor condição de confiança, de interação entre o passista e aquele que recebe o passe. E ele esclarece que não há necessidade de contato. Mas em cima ele diz que não tem uma fórmula definida, uma fórmula assim fechada, somente com esta fórmula. A fórmula que ele recomenda é aquela que dê maior confiança entre quem está doando e aquele que está recebendo. Aí a gente lembra de Jesus, né? Lá com os cegos de Jericó, ele os curou tocando os seus olhos. E já com o servo do centurião, ele curou à distância. Inclusive esse centurião, ele disse que não havia nem necessidade de Jesus ir à casa dele, porque ele sabia que Jesus tinha esse poder de transferir essa energia a longa distância. Um outro fato aí com Jesus foi a cura da mulher hemorroíça, que tinha aquela hemorragia há anos. E ela disse, para ela mesma, né? Ela imaginava o seguinte, e ela disse isso: se eu tocar a sua veste, ficarei curada. Quer dizer, essa foi a fórmula que ela criou para que ela
conseguisse absorver essa energia curadora de Jesus. Então, como diz aqui, não há necessidade do contato físico. Mas se esse contato ele facilitar essa transmissão, ele pode ser feito. O que não podemos é criar uma técnica rígida. Eu acredito que cada caso tem a sua questão específica para que ele seja realizado com o maior sucesso. E continuando aqui, Emmanuel, na questão de número 100. A chamada benzedura, conhecida nos meios populares, será uma modalidade do passe? Essa foi a pergunta feita a Emmanuel. E ele apresenta a seguinte resposta. As chamadas benzeduras, tão comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espirituais de socorro e assistência. Então, Emmanuel aqui reforça ainda mais com essa sua resposta a questão de que não existe uma fórmula definida para dar os passes. E a gente conhece, né? Eu, por exemplo, minha mãe, ela comenta que eu, quando era criança, eu precisei algumas vezes de ir a uma benzedeira, porque eu ficava ali numa situação que não tinha uma explicação para o meu choro, para a condição de desassossego que eu apresentava. Ela ficava apavorada e ela me levava lá e imediatamente, quando eu retornava, eu já dormia tranquilo. Então, assim, essas benzedeiras usavam uma técnica que normalmente usavam folhas de alguns vegetais ou galhos, né? ou empregavam a água e outros elementos que funcionavam. Mas nós sabemos que, na verdade, o que estava acontecendo ali era uma transmissão de energias espirituais e psíquicas. Então, esse é o passe, é essa transferência de energia, e ela pode ser feita a qualquer momento. Muitas vezes ela acontece conosco quando estamos, por exemplo, numa condução e ao nosso lado se senta uma pessoa em necessidade, com uma carência dessas energias espirituais. E se nós tivermos um aporte maior, essa transferência ela ocorre naturalmente. O ideal é que aprendamos a lidar com essas energias, aprendamos a manipulá-las, aprendamos a preservá-las, porque nós muitas vezes desbaratamos essas energias em nós e, ao invés de sermos doadores, nos transformamos em sugadores de energia alheia. Quando entramos em contato com alguém que tem um aporte maior de energia do que o nosso, como se fossem os vasos comunicantes. Quem tem mais, automaticamente passa para aquele que tem menos. Então, para que possamos nos manter numa condição de doadores, com uma quantidade maior de energia, a nosso bem, para a nossa saúde, tanto física como mental, como emocional, como espiritual, devemos ficar atentos ao que pensamos,
como agimos, como nos relacionamos com os nossos irmãos de jornada. E se tivermos alguma dúvida qual é a forma correta de fazer isso, vamos recorrer às orientações do nosso Rei, nosso amantíssimo Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem a receita correta de como devemos agir para que nos transformemos em doadores, para que possamos auxiliar aos irmãos que estão ao nosso lado fragilizados. E aqui continua Emmanuel na sua resposta, olha só. Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Então, a forma como Jesus empregava era mais perfeita. Ela não era uma forma fixa. Ele, a cada caso, ele aplicava a técnica adequada, a técnica correta. Em alguns ele precisou ter esse contato físico. Na maioria ele não precisou. Muitas vezes só dele passar e a pessoa mentalizá-lo, ela automaticamente já ficava curada. E Emmanuel nos diz algo aqui de extrema importância. Olha só, toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto. Olha só, essas energias espirituais e psíquicas, elas vêm do alto, vêm diretamente da ordem divina. São energias de altíssimo nível. Dizia o apóstolo na profundeza de suas explanações. Que apóstolo era esse que falava, que nos passava essa informação? Aqui temos Paulo na segunda carta aos Efésios, no item 8, no versículo 8. Olha só o que Paulo dizia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo ali foi que nos passou essa informação, que toda boa dádiva vem do alto. Toda capacidade de curar, de auxiliar, de amparar os nossos irmãos é dom divino. E todos nós temos acesso a esses dons divinos. Basta não nos fecharmos para esses dons. Basta nos mantermos abertos, interligados com esses dons. Como fazer isso? Seguindo as orientações do Mestre Jesus no seu roteiro do Evangelho de luz que ele nos deixou. E aqui, ainda Emmanuel nos fala aqui o seguinte: a prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Você pode empregar as técnicas que você bem quiser, que você ache que vai trazer a melhor eficiência. Sua essência, porém, é sempre a mesma, diante do Senhor. Então a essência é sempre a mesma. Essas energias psíquicas, espirituais, elas vêm do alto, elas vêm de Deus. E como somos seres espirituais, seres divinos, se soubermos nos conectar com o alto, nós vamos ter a condição de transferir
de receber e transferir essas energias para aqueles que estão em uma condição de sofrimento, de dor e de necessidade. E assim, fechamos mais um estudo do nosso livro O Consolador. Esperamos que estas informações nos auxiliem a fim de que possamos ter uma vida mais plena. E, mais uma vez, eu me coloco à disposição para que, se houver alguma dúvida, se houver alguma discussão, alguma informação, entre em contato através do canal no YouTube, que eu estarei à disposição para conversarmos. Muita paz e muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. Graças a Deus.